Boa noite, aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentar. Nós tivemos um final de semana atípico e aventureiro. Descemos até Joinville, de lá até a Barra, e eu pedi para Deus que eu queria ver a sua glória, não só baseado no que eu preguei no domingo, mas eu falei: Deus, eu quero ver a sua glória. E sabe como que eu vi a glória de Deus? Quebrando o meu motor na estrada. Ao passar o primeiro pedágio, o carro falou: daqui eu não vou mais. E estourei o motor ali, passando o primeiro pedágio. E daí você pode perguntar: mas como que isso pode ser uma glória? E talvez Deus já fez eu ter essa experiência para que eu pudesse ter base para ministrar o que Deus colocou no meu coração na sexta-feira, enquanto eu me preparava para hoje, para falar sobre amor. Eu vi a glória de Deus na vida dos irmãos que estavam conosco. Eu vi a glória de Deus na vida daqueles que pararam junto conosco, ficaram na beira da estrada, esperando o guincho chegar. Deus, de uma forma tão, com a sua providência, aprove de que o irmão do João, que não estava na lista para ir, ou pelo menos ele estava no início, depois desistiu, e daí no final a Dani ligou dizendo: olha, eles vão ir conosco. E aí, como eles não conheciam o caminho e estavam já nos acompanhando na carreata, quando quebramos, ele logo parou junto, o Valdomiro também, e ele prontamente, ele estava indo com a caminhonete, e ele prontamente, quando quebramos o carro, falou: e agora? Não tem como seguir a viagem, afinal de contas todos os carros estavam cheios. E ele deu a ideia e pegou o João e voltou em casa buscar o outro carro dele, que é o Astra, que está ali estacionado. Ele falou: vamos voltar a buscar o outro carro enquanto vocês esperam o guincho aqui. E aí nós chegamos aqui, deixamos o teu carro no posto e continuamos a viagem com o segundo carro. E foi o que nós fizemos. Eu até brinquei com os irmãos que o rapaz do guincho deveria estar nos chamando de louco, porque nós estávamos festejando, tirando foto na beira da estrada, enquanto ele guinchava o carro, sorrindo. Quem é louco de ficar: quebrei meu carro, Ninguém faz isso. Mas eu glorifico a Deus, e eu vi a glória de Deus na vida de cada irmão que esteve ali se importando. E foi uma viagem abençoada, embora tanta chuva que nós pegamos, Deus nos guardou. Estivemos lá com os irmãos de Joinville, depois na Barra, e é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Eu queria que você, só clica para mim ali, Robert, só para nós termos o tema. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em João capítulo 15. Para falar desse texto, eu vou ter que desafiar você. Quantos aqui crê que Deus coloca o amor de Deus no nosso coração? Então, por que vocês estão tão longe um do outro? Eu quero convidar vocês a se assentar todos aqui pertinho. Pode ser? Tenho essa liberdade com você, de convidar cada irmão a se chegar mais pertinho aqui de mim. Eu só não vou parar de falar no microfone, porque nós estamos gravando a mensagem. Mas todos vocês que estão aí atrás também, chega aqui pertinho. Eu peguei sarna, não passei para ninguém, com certeza esse irmão não vai passar nada para você também, a não ser o calor, o afeto, o amor. Então, se assenta aqui, chega aqui pertinho. Eu quero falar nesta noite um pouquinho com você, baseado nesse texto: aperfeiçoados no amor de Deus. João capítulo 15. João capítulo 15. Eu quero ler 2 versículos. Eu falando João e estava em Mateus. Aí fica difícil achar. Eu quero ler o versículo 14. E daí eu quero ler o versículo 17. Isso. E esse texto vai dizer assim: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E aí nós olhamos no versículo 17, Jesus diz: isto eu vos mando, amai-vos uns aos outros. Quer ser amigo de Jesus?
Quer ter Jesus como seu amigo? Precisamos nos amar. Precisamos nos amar. Mas, quando pensamos em amar, fica tão aberto esse tema, ele é um leque tão grande. Mas são em pequenas coisas como o que nós vivemos nessa viagem, e com certeza cada irmão aqui teria uma história para contar, de que em algum momento se sentiu amado por algo que fizeram por ele ou por ela. Por um irmão da igreja, por um familiar, por um amigo. Algo que se diz, uau, fez por mim, se importou comigo. E quando eu olho esse texto, eu penso que João, que está falando isso para nós, foi o que narrou mais, falando sobre amor da vida de Jesus. Ele é conhecido como o apóstolo do amor. Escreveu falando tanto de amor nesse livro, escreveu falando tanto de amor nas suas outras 2 cartas. E eu quero acompanhar com você um pouquinho, perguntando o seguinte: será que esse cara era assim? Apaixonadão desde o início por Jesus? Só love. Por isso que o tema é aperfeiçoados no amor. Eu quero que você caminhe comigo sobre quem era João. Quando nós pensamos em João, aquele moço que pôs a cabeça no peito de Jesus, reclinou no peito de Jesus, nós ficamos imaginando, nossa, que cara meigo. Hoje, se falar de meigo, fica até, o que é isso, pastor? Né? Mas que cidadão gentil. Mas talvez nós olhamos para uma pessoa dessa e achamos que ela era assim o tempo todo. E esse é o nosso desafio. Independente do nosso temperamento, nós termos a capacidade ou a liberdade de Jesus moldar o nosso temperamento. Para podermos cumprir isso que Jesus nos pede. E na verdade ele não pede, ele manda. Porque ele podia dizer, por favor, se poderiam, se der, se conseguir, vocês poderiam se amar. Mas diz assim, vocês querem ser meu amigo, faça o que eu mando. E no versículo 17, isso eu mando. Outras coisas ele dizia, olha, o reino de Deus é assim. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua... Olha, algumas coisas Jesus sugeria e dizia, se você quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz. Mas isso Jesus não disse, se você quiser. Ele diz, isso eu estou mandando. Você quer ser alguém que pode se olhar e dizer, essa pessoa é amiga de Jesus? Ele diz, isso eu estou mandando. Então, João, que teve tanta liberdade para falar de amor, eu queria que você visse comigo quem é esse cidadão. Abre lá em Marcos capítulo 3, versículo 16 e 17. Vai falar das escolhas dos discípulos. Irmã Cátia, por que ficou tão solitária aí? Ficou fazendo... Se saiu muito bem. Marcos capítulo 3. Está perdoado, irmã. Vai, não peque mais. Marcos capítulo 3, versículo 16 e 17. Por que eu fico falando um evangelho e abrindo no outro? Está lá. São estes os 12 que designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de... Como? Boanerges, que significa filhos do trovão. Se você fosse parar para conversar com alguém que tivesse... E Jesus deu o nome deles. Olhando o temperamento desses 2 irmãos, Jesus olhou para... Porque Jesus olhou para Pedro e disse, tu és Pedro. Mudou o nome de Simão para Pedro. E olhou para eles, pelo comportamento e temperamento que eles tinham, Jesus lhes chamou de Boanerges, filhos do trovão. Agora deixa eu dizer para você o que significa filhos do trovão. Ele vai além. Significa alguém com um zelo ardente, porém destrutivo, comparado-se a uma tempestade de trovões. E o que isso tem a ver conosco, falando como corpo de Cristo e como igreja?
Nós podemos ter um zelo muito grande pela causa de Cristo. Mas nesse zelo pela causa de Cristo, nós podemos ser destrutivos na nossa imposição de ideias. Podemos ser destrutivos na nossa imposição de opinião. Nós podemos ser destrutivos quando nós, às vezes, em defesa daquilo que nós acreditamos, nós ferimos, nós magoamos, nós ofendemos, nós criticamos. Mas isso está no nosso temperamento. O que nós precisamos não é simplesmente banir isso do nosso temperamento, nós precisamos estar abertos a que Jesus comece a trabalhar isso em nós. A permitir que o Senhor trabalhe em nós. Às vezes tem tantas coisas que a gente olha e quem sabe a gente não concorda. Tem tantas coisas que às vezes, de repente a gente olha no formato de culto, no formato de como é organizado as cadeiras. Como é que você prefere, irmão? Você prefere encostadinho no canto ou você prefere um espacinho entre os bancos? Você prefere que junte todas as cadeiras no meio e deixe um... Aí a pessoa... Eu preferia daquele jeito. São opiniões. Mas quando essas opiniões, elas chegam e são impositivas, elas ferem. E é por isso que nós temos que tomar cuidado, para nós também não sermos boanerges da vida. Que nossa imposição, quando nós vemos alguma coisa acontecendo, não seja destrutiva naquele que realizou o que nós vimos. Eu quero levar você em outro texto para mostrar como esse cidadão não era nada pacato no seu temperamento. Esse homem que tanto falou de amor e fala de amor até hoje nos nossos corações, se você for comigo rapidinho, Lucas capítulo 9, eu quero falar da vida de João. E às vezes eu fico olhando para alguns personagens bíblicos e dá a impressão que só quero tirar o que há de ruim neles. Não, é porque eu quero aprender com eles que mesmo eu sendo ruim, eu posso fazer o que eles faziam. Eu olho para um Davi... Quando falei sobre a vida de Davi aqui, eu brinquei que a irmã Reni falou, nossa pastor, parecia que era outra pessoa que você estava falando, não era Davi, quando eu falei sobre ele, seus filhos, sua casa. Mas não é para denegrir a imagem deles, mas simplesmente para mostrar que se esses homens fizeram grandes coisas, tendo temperamentos dessa forma, tendo atitudes dessa forma, e se deixando trabalhar na mão de Deus, o que eles puderam fazer, nós também podemos. Somos nós agora que fazemos essa geração. Lucas capítulo 9, versículo 51 a 56. Completando-se os dias para a sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros adiante de si, os quais entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem um lugar. Mas não o receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém. Os discípulos, quem eram os discípulos? Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu e os consuma, assim como fez Elias? Pense num cara nervoso. Não quer receber a gente, que vá para o inferno. Quando eles falaram, não, por aqui vocês não passam. Eles podiam chegar, Senhor, e agora? Que rota nós tomamos? Mas eles simplesmente disseram, Senhor, nós vimos um cara fazer algo fantástico. Conhecemos a história de um profeta que chegaram os soldados até ele e diziam, Elias, desce daí. Homem de Deus, desce daí. Ele disse, eu sou homem de Deus, desça fogo e consuma vocês. Chegava a notícia para o rei dizendo, os primeiros que você mandou buscar Elias no monte, foram consumidos pelo fogo. Lá ele designava mais um batalhão de 50. Chegavam lá, homem de Deus. O rei diz, desce. Ele disse, eu sou homem de Deus, desça fogo e consuma. E eles lembraram disso. Ele disse, Senhor, eu estou lembrando de uma história, pode ser que funcione com esse povo, e já que eles são ruins desse jeito. Quer que a gente ore para descer fogo neles também? Alguém poderia ler o versículo que Jesus disse para eles?
Jesus está dizendo, vocês ainda não entenderam de que espírito vocês são? Você não é de um espírito vingativo. Você não é de um espírito rancoroso. Você não é de um espírito manhoso, tinhoso. Você é do Espírito Santo. Eu e você, fala para o irmão que está do teu lado, você e eu somos do Espírito Santo. Queridos, quando eles disseram, querem que desça fogo, dá para você imaginar, talvez hoje você não pede para descer fogo quando está alta a bateria, mas passa perto. Talvez você não pede para descer fogo quando está passando da hora o culto e você diz, meu Deus, o pastor não acaba nunca, Jesus. Você não pede para descer fogo naquela pessoa que fechou você na rua, mas que você fica estressadinho, fica. E são nessas horas que esses comportamentos boanerges vêm até nós, esses filhos do trovão. É nessa hora que nós temos que lembrar da ordem de Jesus. Querem ser meus amigos? Amem-se uns aos outros. Por isso que eu falei que o que me aconteceu na estrada, nós rindo, nós temos foto. O rapaz olhava dizendo, não estou entendendo nada. Esse povo parado na estrada, ainda bem que não estava chovendo na hora, dando risada e posando para a foto. Só faltou a gente abraçar o rapaz do guincho também, vem cá. Mas sabe, queridos, é nessas horas que a gente vê que o amor que há entre nós supera. Eu brinquei com o povo, a diferença de uma bicicleta e um carro é quanta lata vai nele. Para Deus, que é o dono do ouro e da prata, é só mais lata. E quando eu vejo o que eu experimentei falar, eu me senti muito amado por cada irmão que estava ali. E eu tenho certeza que você, em algum momento, também se sentiu muito amado. E como é bom você se sentir amado. Como é bom você se sentir cuidado. Alguém se preocupou comigo. E quando eu olho para Jesus trabalhando isso nos discípulos, e não só trabalhando, mas sabendo que era uma dificuldade, porque, fala a verdade, irmão, tem gente que é fácil de você amar, ela facilita as coisas. Tem gente que dificulta. Fica difícil você amar. Para uns, fica fácil você amar. Ela é meiga, essa pessoa é fácil de se relacionar, mas tem alguns que é só o sangue de Jesus. E é nessa hora, queridos, que Jesus diz assim, olha, se você amar a quem te ama, que benefício você tem? Os gentios também faz isso, os hipócritas também faz. É nessa hora que nós entramos na ordem de Jesus e diz, Senhor, eu preciso amar, me ajuda. Até aquela pessoa que você não consegue amar, mas você pede, Senhor, trabalha no meu coração, para que eu consiga amar essa pessoa. O amor, ele anda muito próximo do perdão. Talvez a linha que una os dois é muito tênue. Porque muitas vezes nós deixamos de amar, ou dizemos que não amamos mais, por coisas que nos falam, nos fazem, nos acontecem, e que nós não perdoamos. E o perdão que nós liberamos sobre a vida das pessoas, às vezes não é o perdão que Deus espera que a gente libere sobre a vida deles. O perdão que Deus espera que a gente libere sobre a vida dessas pessoas, é o perdão que Ele liberou sobre as nossas vidas. Como é que você perdoa uma pessoa? Eu te perdoo, João, você me ofendeu, mas é você aí e eu aqui. Posso perdoar desse jeito? Posso. Mas eu vou chegar lá diante do Senhor dizendo, Senhor, me perdoa. Ele diz, eu te perdoo. Mas a Bíblia te ensinou que com a medida com que você medir, você vai ser? Então é você aí e eu aqui. O perdão que Deus espera que a gente dê às pessoas que nos ferem, que muitas vezes bloqueia o amor na vida delas, ou o amor que nós poderíamos investir nelas, é o mesmo perdão que Ele nos dá. Ou seja, o perdão que Deus espera que eu e você dê às pessoas que nos machucam, é desta forma, que ela possa ter no teu coração o mesmo lugar que ela tinha antes de te machucar. Às vezes é um amigo, um familiar, me ofendeu, não vou mais, não... E daí eu diz, eu perdoei, mas que bom que está lá longe, não sei nem notícia mais. Pode perdoar assim? Pode. Só não se esqueça que Deus é justo.
E queridos, esses dias eu fiquei preocupado quando eu li esse texto. Eu até comentei, acho que com os jovens, num culto com os jovens. Esse texto, quando diz que Deus é justo, e a Bíblia diz assim que mesmo que a gente seja infiel, Ele permanece fiel, na verdade é uma grande bronca para o nosso lado. Porque se nós, sendo infiel, Ele permanece fiel a quem? A mim? Que sou infiel? Não, Ele permanece fiel a Ele e a sua justiça. Então, quando eu digo que eu não quero amar alguém, não sinto. Primeiro que o amor não é um sentimento, é uma pessoa. 1 João diz que Deus é amor. Então, amor não é um sentimento. Se você quer amar alguém, se alguém, você precisa se esforçar para amar essa pessoa, porque ela é difícil de amar. Você precisa de Deus na sua vida, você precisa do Espírito Santo na sua vida, te capacitando a amar essa pessoa. Agora, tudo depende do nosso temperamento. E por isso que eu falo que nós precisamos ser aperfeiçoados. Crescer no amor. Na forma com que vai interagindo com o Senhor e Ele vai tendo a liberdade de trabalhar na nossa vida. Eu não posso só amar aqueles que me amam e desprezar aqueles que me desprezam. A Bíblia diz que se eu fizer isso eu estou errado. E como é difícil. E como é difícil você olhar para uma pessoa que desdém de você, uma pessoa que muitas vezes, quem sabe, fez algo a você, e agora a Bíblia diz que você tem que amar essa criatura. Fácil? Não, senão Jesus não precisava mandar. Algumas coisas que eram fáceis, Ele não mandava, Ele ensinava e eles iam já fazendo. Mas não é fácil. E eu quero ver com você Mateus capítulo 20. Mais um pouquinho de como era o coração de João. O coração desses dois moços que Jesus trabalhou, trazendo esse pensamento sobre o amor que João tanto nos ensina. Mateus capítulo 20, versículo 20 ao 24. João e Tiago, eles tinham um pouquinho de mania de grandeza. O que é a mania de grandeza? Se alguém tem que ser o chefe aqui, que seja eu. Se alguém tem que ser líder aqui, que seja eu. Se alguém tem que dar ordem nesse lugar, que seja eu. Nós lemos ali em Mateus capítulo 20, versículo 20 em diante. Então se aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, que eram Tiago e João, e adorando-o fez um pedido. E perguntou ele, o que queres? Disse ela, concede que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber e ser batizado com o batismo com que estou para ser batizado? Responderam-lhe eles. O que eles responderam? Eles não só eram aqueles que queriam liderar, mas eles tinham a convicção de que eles eram melhores do que os 12 que estavam andando junto. Jesus falou, vocês podem ser batizados? Podemos, estamos qualificados. Eu quero essa vaga, eu quero este lugar, eu quero essa liderança porque eu estou qualificado. E eu vejo nesse comportamento uma busca por preeminência, um desejo altivo. Quem sabe se nós usássemos um linguajar de hoje, uma linguagem de hoje, seria, eles queriam aparecer. Pense em Jesus sentado no trono. Vem cá, Zé, você que está mais perto. João, por favor. Aquele dia você fez Jesus, hoje faço eu. Aí todo mundo olhando os 12. E dos 12, 2 está um à esquerda e outro à direita. E pior, esse texto, os outros evangelistas pouparam eles um pouco, mas esse texto faz questão de dizer que eles falam, mamãe, pede para Jesus. Mamãe, fala com Jesus para nós sentar. Ah, fala, mãe. Até que a mãe de Jesus, a mãe de João e Tiago vai lá e diz, eu quero fazer um pedido. Está vendo esses piazinhos aqui? Permita
que ele se assente uma à tua esquerda e outra à sua direita, ministro da Fazenda e ministro da Casa Civil. Hã? Agora, como que esses dois moços agora são tão transformados? A ponto de Tiago, a Bíblia diz que ele morreu passado a espada. Não sei qual dos dois seria o Tiago, mas lá de cá. Mas a Bíblia diz que foi preso Pedro e Tiago foi morto à espada. Mas João, você ficou com o Tiago. João chegou ao ponto de que Pedro, quando Jesus fala, Pedro, tu me amas, e ele continua e vai, e quando termina a conversa com Pedro, Pedro dá uma olhadinha para João que está passando, ele diz, e esse aqui, Senhor? E Jesus diz assim, esse eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Faz a tua parte, porque dele cuido eu. Olha só, pode se assentar lá, Tiago e João. Obrigado. Queridos, o que eu tenho, então, em mente com esse texto? Quais são as nossas ambições no reino de Deus? O que eu ambiciono no reino de Deus? Acho que eu vou chegar assim, mais do ladinho assim. O que é capaz de mudar o nosso temperamento? O poder de Deus ou a liberdade que eu dou para Ele? Poderíamos usar a sinergia disso, como um durepox. Porque para mudar o meu temperamento não basta só o poder de Deus. Porque o poder de Deus está aí. Eu tenho que querer mudar meu temperamento. Para mim amar as pessoas, para mim ser amável, às vezes não é só dizer eu te amo, é ser amável. Para que as pessoas tenham prazer de estar perto, estar próximo. Para que o nosso temperamento seja atraente, não repelente de pessoas. Quando eu olho para esses dois, o que foi capaz de mudar o temperamento de um homem como João? E eu queria ver algumas coisas, alguns textos que na verdade mostram uma só coisa do que foi capaz de mudar o temperamento de João. Ele se sentia amado por Jesus. Ele tinha certeza que ele era amado por Jesus. Às vezes nós reproduzimos nas pessoas aquilo que nós achamos que não temos. Já viu pessoas dizer assim, eu educo assim porque meu pai me educou assim. E eu bato mesmo porque eu também apanhei. Mas João, ele passou tanto tempo com Jesus, e Jesus discipulando ele tão de perto. Joaquim hoje foi discipulado de perto. Joaquim foi aquele que veio hoje me seguindo mais de perto possível. Porque na volta eu arrastei o carro com o Astra que o rapaz me emprestou, e Deus foi tão bom que quando quebrou o carro, Isaías não tinha saído daqui ainda. Então, bati um telefone para Isaías. Por isso que eu falo para vocês, Deus conspirou para que isso acontecesse. E o Isaías correu, emprestou um cambão, não sei como é que fala, que é aquele ferro, que você arrasta. Eu falei cambau, alguém falou é cambão. Então, fica você com a tradução que você preferir. Eu conhecia por cambau. Não sei, é cambão, né, irmão? Cambão, olha, tá vendo? Me corrija, tá certo aí. Eu não sei como é que... Eu conheci por cambau. Mas eu liguei para Isaías. Vamos nos amar assim mesmo, né, irmão? Fica com o cambão, fica com o cambau, e fica tudo bem. Eu liguei para Isaías, falei, Isaías, tem como você arrumar? Porque um guincho para me trazer dali do pedágio até aqui é 250, 300 reais. Eles não metem a faca, é a espada. A faca é muito curta para eles. Eles já ficam no posto de gasolina, lá encostados, esperando um bobo dar trezentão para eles. E eu liguei para Isaías, e ele emprestou de um outro irmão o cambão. Vamos chegar no denominador comum. E ele levou. Então, na volta, a gente deixou o carro no posto e levamos o cambão dentro do carro que eu tinha emprestado e fomos, fizemos tudo que a gente fazer.
Deixamos o carro no posto, a hora que saímos do posto, que andei um pouco, daí eu falei para a Merinha, precisamos de 2 milagres. Chegamos lá em Joinville, eu falei, nós precisamos de 2 milagres. O primeiro é eu conseguir levar o carro de volta para casa. E o segundo é os guardas não me parar, porque eu esqueci a carteira de motorista dentro do carro, lá no posto. E daí ela falou, então nós não vamos lá para a Barra, vamos voltar daqui mesmo. Eu falei, não, eu vim para cumprir um projeto, nós vamos até o fim, nós vamos até a Barra, depois nós voltamos. O milagre tem que ser completo. Deixei minha carteira de motorista junto com o documento no console do carro e ficou lá. Mas, aí o Joaquim na volta, aprove a ele, por isso que eu falei que ele me seguiu de perto, aprove a ele vir guiando um carro que não seguia, está sendo arrastado no palio. E ele pagou um pecado que ele cometeu de manhã. E ainda fui acusado de ser cúmplice. Porque o quarto das mulheres estava lá numa sala, depois lá no fundo nosso, dos homens. E quando levantamos, vamos acordar as mulheres. Vamos bater lá no quarto das mulheres. As mulheres dormiram numa sala e nós noutra. E ele achou um gambá. Gambazinho, um filhote de gambá. E ele, eu vou jogar pela janela do banheiro. E alguém falou, não faça isso. Aí ele pegou o gambazinho assim pelo rabo, bateu na porta, e quando abriram a porta, ele pôs o gambazinho no chão e, por favor, entre, seu gambá. E foi indo. E só grito da mulherada dentro do quarto. Daí a mulherada falou, o pastor tem que falar com o Joaquim. Mas eu falei. Falei ou não falei, Joaquim? Não solte o gambá, segure ele pelo rabo. Foi isso que eu falei. Se soltar. E daí na volta ele entrou dentro do carro. E daí quando chegamos aqui ele falou assim, nunca mais vou pôr gambá dentro do quarto das mulheres. Porque diz que ele veio, o carro parecia que estava a 130 por hora engatado lá atrás. Mas o Joaquim foi discipulado de perto hoje. Ele falou, não, o que o pastor mandou fazer eu faço. E daí eu coloquei ele para guiar o carro lá. Mas eu queria que você olhasse uns textos comigo. O que mudou a vida de João? Porque ele se sentia amado. Pergunta para o irmão que está do seu lado. Você se sente amado por Jesus? Mas amado, querido, ao ponto de você dizer o amor que ele tem pela minha vida. Eu quero levar isso adiante. E eu quero ver alguns textos que só ele registra, porque só ele pôde sentir isso e conseguiu expressar. João capítulo 13. A Dani falou, pastor tem que falar com o Joaquim. Daí a Camila falou, mas o pai está junto. Já me denunciou. O pastor Eliseu só ficou olhando para mim assim, e essa piazada. João 13, 21 a 26. Tendo Jesus dito isto, perturbou-se em seu espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado próximo a Jesus. E Simão Pedro fez sinal a este, dizendo, pergunta de quem o mestre está falando. E reclinando-se aquele discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Como João se sentia por Jesus? Amado. Ele narrando no seu evangelho, dizendo, um discípulo. Mas ele estava falando dele mesmo. Igual Paulo lá, quando a gente lê em 2 Coríntios 12, que ele diz, eu conheço um cara que subiu ao terceiro céu e que teve visões inefáveis. E para que não se ensoberbecesse pelas visões, deu um espinho na carne nele. Aí ele chama para ele, foi na minha carne. E João está fazendo a mesma coisa.
Ele diz, tinha um discípulo, aquele a quem Jesus amava. Ah, queridos, como é bom quando você sabe que você é amado. Como é bom você se sentir amado. Quando você sente que as pessoas se importam com você, que Jesus se importa com você, aí ele pode deixar seu temperamento ser moldado. Não importa se é um filho do trovão da vida. Aquela pessoa com aquele zelo, mas um zelo destrutivo. Mas conforme vai se aproximando de Jesus, experimentando o amor de Jesus, esse amor vai moldando. Abre e continua comigo, João capítulo 20, só vamos falar de João. Só ele registrou isso. E para você ver que isso era uma convicção tão forte nele, João capítulo 20, do verso 1 ao verso 8. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava. Ele lhes disse, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo era mais ligeiro. Ele está dizendo, eu corri mais que o Pedro. Eu fui mais rápido que o Pedro. Os dois discípulos correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. E chegou ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E o lenço que cobria a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Aqui é a mesma identificação. Se você for olhar, não vou nem passar com você rapidinho. Abre lá, 21, só para você ver isso. 3 e 8. Capítulo 21, do versículo 3 a 8. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E disseram eles, nós também vamos contigo. Saíram e entraram num barco, mas naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse, filhos, tende alguma coisa que comer? Responderam-lhe, não. Disse ele, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica, pois havia se despido, lançou-se ao mar. Olha como que João se identificava. Será que todos os dias, porque pelo que eu entendo, João quando começou a caminhar com Jesus, todo dia, conforme ele ia andando, ele se sentia amado por Jesus. Conforme ele ia caminhando, ele ia sentindo o amor de Jesus por ele. Por isso ele pôde escrever João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Só alguém que tem essa convicção do amor de Jesus por a sua vida é que pode começar a então dar espaço e liberdade para Deus trabalhar. Vou fazer uma pergunta para você que eu quero que você faça para o seu irmão. Pergunta para ele, você tem convicção que Jesus te ama? Agora você vai fazer uma pergunta mais séria para ele. O amor dele tem mudado o seu temperamento? E a última, o amor dele tem sido aperfeiçoado em você? Você tem convicção de que Jesus te ama? Ao ter essa certeza de que Jesus te ama, esse amor tem mudado o teu temperamento? Ou assim como eu falei no domingo passado, você ainda é aquele que tem sangue baiano, sangue latino, sangue não sei do que, nas horas de estresse.
Jesus tem conseguido trabalhar no seu temperamento a ponto de o amor que você sabe que Ele tem por você, você se esforce para reproduzir na vida das pessoas? E o amor dele tem sido aperfeiçoado em você, porque quem sabe você diga, mas eu não consigo. Mas se você começa a deixar Deus trabalhar na sua vida, o amor é aperfeiçoado. Eu quero fechar com você lendo um texto desse mesmo João, só que lá na sua carta. 1 João capítulo 4. Queridos, eu leio às vezes alguns livros, tem um livro que fala dos temperamentos, o fleumático, sanguíneo, como mais? Melancólico, falta um. Colérico. O colérico eu entendo que é o irado, né? O pavio curto, é o famoso pavio curto, o estopim. Mas eu entendo que todos esses temperamentos só deixam e continuam sendo esses temperamentos, mesmo que existe, cada um tem a sua personalidade, mas o temperamento pode ser moldado. Jesus pode trabalhar em nós. Senão eu não acreditaria que um assassino que um dia matou 3, 4, 5 pessoas poderia entrar numa igreja e se converter. Se eu achar que o temperamento de alguém que é cruel não pode ser mudado, então eu não creio no poder do Evangelho. Se eu achar, queridos, no tempo da porchetezinha, quem lembra, naquele tempo que, era uma febre, eu tinha uma aqui e carregava um 38 junto. Sério, gente. Vocês pensam que eu estou aqui porque eu sou bom? Não, porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Temperamento pode ser moldado. Só que isso depende de um coração disposto a se humilhar na mão de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: se você não se humilhar, Ele humilha você. Porque quando nós quebramos um princípio, o princípio nos quebra. Você sempre vai ser quebrado pelo princípio que você quebrar. Fala isso para o irmão do teu lado. Você sempre vai ser quebrado pelo princípio que você quebrar. Deus não vai deixar de trabalhar na sua vida. Deus não vai deixar de se esforçar. Às vezes tem um ditado que diz: Deus opera, né? Deus está operando. Querido, Deus opera, quer você queira ou não. A diferença é que se você quer, Ele opera com anestesia. Se você não quer, é sem anestesia. É sem anestesia. Olha lá comigo, 1 João capítulo 4, versículo 7 em diante. Amados, olha como o cara aprendeu a falar de amor. Olha como o apóstolo João, agora ele caminhou tão perto na escola do amor de Cristo que agora ele fala com tanta propriedade. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. E quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho por propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Fala para quem está do teu lado: e em nós é aperfeiçoado o amor. Sabe o que isso quer dizer? Significa que ele é crescente, que ele vai amadurecendo, que ele vai evoluindo, e que ele não começa já numa estatura que você está, uau, como eu me dou bem com aquele irmão, eu não vou com a cara dele, mas eu o amo agora de uma hora. Não, você vai deixando Deus trabalhar, e esse trabalhar vai sendo aperfeiçoado, e aquela pessoa que antes você não aturava, agora você começa a amá-la.
Porque o amor de Deus está em você e vai aperfeiçoando esse amor. Mas como é que algo pode ser aperfeiçoado? Perguntei para o pastor lá da gráfica que tem em Joinville. Ele falou assim: a gráfica está interditada, está fechada. Ele falou assim: as máquinas estão desatualizadas, sucateadas. Sabe o que eu aprendi com isso? Nosso amor também pode ficar desatualizado, sucateado, se ele não for continuamente aperfeiçoado por Deus. Você vai ver que o teu computador chega um momento em que você tem que ir formatando. Você baixa um programa, daqui a pouco ele tem lá, nova atualização. Fica lá te perturbando, né, no cantinho. Nova atualização. Porque vai tendo sempre algo novo. O amor não é diferente. Ele continua dizendo assim, versículo 13: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. Lembra que Jesus falou para os discípulos: vocês não sabem de que espírito vocês são? Parece que João aprendeu. Ele diz: nisto conhecemos que ele está em nós, que ele nos tem dado do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E todo aquele que confessar a Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor, está em Deus. E Deus nele. Nisto é aperfeiçoado. Olha de novo a palavra aperfeiçoar. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor. Querido, qual é a razão desse versículo dizer que nós precisamos ser aperfeiçoados no amor? Ele diz: para que no dia do juízo nós tenhamos confiança. No dia D, eu saiba que, porque Jesus falou que tinha 2 grandes mandamentos: amar o Pai e as pessoas. Às vezes nós achamos que cumprimos tantos protocolos, por isso estamos garantidos. Mas o que Jesus nos pede, o que Ele nos ensinou: ame ao Pai, toda a tua alma, teu entendimento, teu coração. E um segundo semelhante a este: ame ao teu próximo como a ti mesmo. E ele diz: nisto é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também no mundo. Aí eu fico pensando, o que esse texto quer dizer? Como ele é, somos nós também no mundo. Como é que Jesus foi recebido aqui no mundo? João 1,11 diz: veio para o que eram seus, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E João está dizendo assim: como Jesus foi no mundo, nós somos. Vai ter momentos em que a tua vida cristã vai incomodar pessoas. E quem sabe ela afronte você. Mas mesmo diante disso, a Bíblia diz que Jesus, quando foi ofendido, ele não ofendeu. Jesus, quando foi ultrajado, ele não ultrajou. Quando ele foi afrontado, ele não afrontou. E ele está dizendo: se nós amarmos, se tivermos o amor aperfeiçoado em nós, nós vamos ter confiança no dia do juízo, para que chegando diante do Senhor, a gente tenha a convicção de que como ele andou na terra, a gente também está andando. Ele diz: para que eu saiba que eu andei nas pisadas do mestre, não precisou nem de um cambão para me arrastar, eu fui porque quis. Jesus não tem cambão. O cambão de Jesus é a palavra de Deus. Ele diz: eu vou deixar algo para nos ligar. Se você se deixar. E ele continua dizendo: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Olha só. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém disser eu amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso.
Pois aquele que não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Qual a tua disposição para amar alguém inamável? Não sei se existe essa expressão. Alguém que você acha essa pessoa, eu consigo amar o fulano, consigo amar, mas este não. Qual é a tua disposição para deixar Deus trabalhar no teu coração a ponto de você dizer, não, eu sei que essa pessoa, se fosse por méritos humanos, olhando com racionalidade, não merece o meu amor. Mas eu vou amá-la, porque Cristo me manda amar. E tem pessoa que se esforça para não ser amada. Tem pessoas que se esforçam para ser amada. Tem um filme, quem lembra do filme do Todo-Poderoso? Que o Jim Carrey agora ele está com os poderes de ser Deus, mas ele não consegue a sua amada de volta. E daí ele puxa a lua, faz todo, e daí ele fica, me ame! Mas a única coisa, o único poder que ele não tinha, mesmo tendo pegado o poder de Deus, era obrigar aquela moça a amá-lo. Ele tinha que conquistar ela. O amor não é obrigado. O amor é conquistado. E Jesus não foi obrigado a nos amar. Ele veio e nos amou porque Ele quis. E nós também temos que amar as pessoas porque queremos. Eu queria que você ficasse em pé comigo. Eu quero rapidinho passar com você, olhando para esse texto, 4 razões por que eu devo amar. Primeira razão, você vai encontrar no versículo 7 e 8 desse texto, é um testemunho de um real nascimento de novo. Ali diz, se você ama, você é nascido de novo. Segundo lugar, você amar as pessoas é sinal do agir de Deus em nós, de que estamos nele. Terceiro lugar, você amar as pessoas, porque você precisa amar e ser aperfeiçoado. É para que no dia do juízo você esteja confiante de que cumpriu o mandamento. Em quarto lugar, porque é um mandamento e, portanto, por mais relutante que você esteja, não estar disposto a amar nos desqualifica como seguidores de Cristo. João 13, 35, Jesus diz assim, nisto todos conhecerão de que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.